Sim, meus amigos, o desgoverno Lula acaba de sofrer mais uma derrota no Congresso Nacional. E não foi uma simples derrota. Então, além do PL da censura, que sequer foi para votação porque não seria aprovado, eles não tinham maioria, o desgoverno agora sofre uma derrota avassaladora. Foi um verdadeiro massacre na votação. E a matéria trata-se justamente do Marco do Saneamento, lei que foi aprovada no governo Bolsonaro e que visa, dentre outras coisas, trazer recursos tanto público quanto a possibilidade de recursos privados para investir no tratamento de água e esgoto. E eu lembro a todos, vale a pena ressaltar, que cerca de 40% da população brasileira não tem água e esgoto tratado. Algo simplesmente absurdo, surreal, e é inadmissível. Inadmissível que enquanto cerca de metade da população brasileira não tem água e esgoto tratado, tem matérias na Câmara que são passadas com muito mais urgência, São tratadas com muito mais urgência. Realmente é surreal, tendo em vista que crianças morrem por falta de tratamento de esgoto, Afinal de contas, você tem ali proliferação de doenças e tudo mais, Então, é algo realmente que já deveria ter sido resolvido há décadas no Brasil. Cortesia desse desgoverno que está em curso, porque lá no passado não quis investir nesse tipo de matéria, Daí veio o presidente Bolsonaro, trouxe a possibilidade de haver recursos privados investindo nesse setor, Mas o desgoverno, naquela sanha de sabe-se lá o quê, que a gente não pode afirmar aqui, vem e tira essa possibilidade na canetada, vale ressaltar. Na canetada, o desgoverno Lula quis basicamente mudar essa lei, Então veja só. Nova derrota de Lula no governo Lula na Câmara causa correria e preocupação no Planalto. Vamos entender o que aconteceu, O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em sessão nesta quarta-feira, ontem, um requerimento de urgência para análise do projeto de decreto legislativo que suspende a regulamentação do marco legal do saneamento básico, Então, basicamente, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o PL das fake news, Então, um projeto de lei tem que passar pelas comissões para apreciação, Tem que ter audiências públicas e tudo mais. Nesse PDL, que é um projeto de decreto legislativo, a matéria também foi tramitada ali em regime de urgência, ou seja, não precisou passar nas comissões, não teve audiência pública, não teve nada, Então já foi direto para a votação. Diferente do PL das fake news, que foi postergado aí por uma semana, a votação em plenário, eles aprovaram o regime de urgência e em seguida, minutos depois, já foi em plenário para votação, Então foi isso que aconteceu. O PDL foi colocado em pauta de última hora, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, sem aviso prévio ao governo, que esperava mais um prazo para convencer os parlamentares a favor do seu decreto, publicado em 5 de abril, que muda as regras do saneamento no país. A proposta do governo desagradou parte do Congresso Nacional, que já havia aprovado a legislação universalizando os serviços de saneamento no país até 2023. Então, na justificativa para suspender os atos do Executivo, o PDL afirma que o decreto põe em risco a execução do marco regulatório legal, que inclui o tratamento e coleta de esgoto e acesso à água potável, por exemplo, Entre as mudanças previstas pelo decreto estão permitir a contratação de estatais, pasmem, meus amigos, sem licitação e flexibilizar as exigências financeiras para que as atuais empresas prestadoras de serviços pudessem ser avaliadas. Abre aspas, é um ataque brutal às agências públicas de saneamento, disse a deputada federal Fernanda Melchiona, acho que é assim que pronuncia, na sessão do plenário. A deputada federal Adriana Ventura, do Novo, criticou as alterações previstas pelo Executivo e disse o seguinte, já passou da hora desse decreto absurdo, não tem razão de existir, a não ser beneficiar aliados de estatais, Bom, finalmente alguém do Novo, fora o Marcel Van Hatten, falou alguma coisa que faz sentido, Então, realmente, é algo absurdo, prevê inclusive que empresas estatais, possam fazer serviços ali sem licitação, É algo realmente absurdo, E caiu, o projeto caiu. E vejam só, massacre. O decreto de Lula sobre o saneamento acaba de ser derrubado com maioria gigante. Vamos ver quanto foi isso. Em derrota para o governo, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por 295 votos a favor e 136 contra. Meus amigos, foram quase 2/3. Derrubar trechos de 2 decretos do presidente Lula que alteraram a regulamentação do marco legal do saneamento básico. A matéria precisa agora ser aprovada no Senado, pelo Senado. Bom, se já foi aprovada na Câmara por quase 300 votos, certamente vai ser aprovada no Senado sem maiores dificuldades também,
Bom, sancionado em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, o marco legal previa que novas contratações para a prestação de serviços só poderiam ser feitas por meio de abertura de concorrência com igualdade de condições entre os setores públicos e privados. Aquilo que eu falei, a possibilidade de se ter recursos privados investidos em saneamento básico, né? Em tratamento de água e esgoto. É algo realmente que iria beneficiar a população. As novas regras editadas em abril por Lula, contudo, permitem que as empresas estatais prestem serviços de saneamento sem licitação com municípios em região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, tá? Então, o que aconteceu? Quem legisla, quem cria a lei, quem modifica a lei é o Legislativo, Câmara e Senado, né? Isso no âmbito federal. Aí nós temos as Assembleias Legislativas em âmbito estadual e as câmaras municipais em âmbito municipal. Bom, o Executivo ele tem a atribuição, por exemplo, de regulamentar. Tá? Então o Congresso vai lá, aprova uma lei ou modifica uma lei e o Executivo vem e modifica, regulamenta, né? Então, por exemplo, no caso do Estatuto do Desarmamento, então tem lá a lei que versa sobre a proibição de uso de arma de fogo, de porte de arma de fogo pelo civil e tudo mais, né? Só que aí vem as exceções que a lei trata e aí vem a regulamentação, né, que define ali a quantidade de armas que o cidadão pode comprar, o CAC pode comprar, por exemplo, define a quantidade de munições, o calibre das munições, das armas, né? E isso quem regulamenta é justamente o Executivo. Por isso que o presidente Bolsonaro conseguiu flexibilizar muita coisa e muita coisa agora, infelizmente, tende a retroagir, né? Pois bem, o Lula fez algo similar agora nessa lei que versa sobre o marco do saneamento. Só que entendem que ele extrapolou os limites legais do seu poder regulatório, né? Então, por isso que esse decreto aí foi derrubado. As mudanças deixaram o setor privado apreensivo. Parlamentares alegaram que a regulamentação ultrapassou os limites da legislação aprovada pelo Congresso 3 anos antes. Em linhas gerais, deputados decidiram que 2 pontos dos decretos devem ser derrubados. 1. O que permite que empresas estatais prestassem serviços de saneamento sem licitação em região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, o que já é um ponto muito importante para mim, só isso aqui já vale derrubar esse decreto, né? E na avaliação de técnicos, isso permite, por exemplo, que o Estado autorize o serviço de saneamento de uma estatal em regiões com municípios colados sem que os municípios decidissem. E 2, né, o dispositivo que diz respeito à comprovação da capacidade econômico-financeira do prestador de serviço. No decreto, o governo permitiu que as empresas comprovassem até o fim de 2025 a salubridade financeira por meio de contratos provisórios não formalizados ou de contratos, instrumentos ou relações irregulares ou de natureza precária. Basicamente, abrir a brecha aí, segundo técnicos, para empresas fantasmas, empresas criadas meses antes de uma licitação, por exemplo, né? Que geralmente são empresas realmente criadas para esse fim, né? Empresas de amigos ali, né? E aí você tem informações privilegiadas e tudo mais. Não estou dizendo que isso iria acontecer, mas acaba acontecendo, tá? Não aqui no Brasil, lá na França. No Brasil isso não acontece não, tá? Bom, segundo o relator da matéria, deputado Alex Manente, fica mantido até 2025 o prazo para que empresas apresentem a comprovação de capacidade de investimento desde que sejam situações regulares, né? Então, meus amigos, embora não pareça, essa é uma questão muito importante mesmo, tá? É realmente lamentável, chega a ser até inacreditável que o Brasil tenha cerca de quase metade da população sem esgoto e água tratada, né? Por conta disso, a gente tem proliferação de doenças, mortalidade infantil, uma série de problemas, né? Tem sobrecarregamento aí no Sistema Único de Saúde e tudo mais, né? Enfim, a gente acaba perdendo vidas, né? Principalmente, infelizmente, acaba gastando mais recursos, né? Na medicina curativa do que na preventiva e, enfim, é dinheiro público que é mal utilizado, né? E que, infelizmente, eu não estou falando que acontece no Brasil também, né? Mas lá na França, a máquina pública acaba trabalhando ali, gastando dinheiro público à toa, rasgando dinheiro público, facilitando, digamos, a corrupção, né? E tudo isso que a gente deseja evitar, não é mesmo? Então, que bom que esse decreto aqui do Lula caiu, tá? E eu espero que a partir de agora, não só decretos e mais decretos do Lula sejam derrubados pelo Congresso, mas também o próprio Lula, porque realmente o Brasil precisa se livrar desse peso
que é o PT no governo, né? Como eu costumo falar, não é um governo, é um desgoverno. E para finalizar, nós tivemos aqui então, deputados apresentam pedido de impeachment contra Lula, tá? Então foram 43 parlamentares que alegam que o petista cometeu crime de responsabilidade por não ter reforçado a segurança em Brasília de forma que fosse evitado o ataque no 8 de janeiro, tá? É a tal da prevaricação que a gente sempre fala aqui e que, se Deus quiser, será comprovada aí no âmbito da CPMI do 8 de janeiro. É isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Aliás, se você puder, torne-se membro da nossa página, tá? A partir de R$ 6,99, R$ 7,99, uma coisa assim, você já se torna membro e contribui muito para o engajamento, tá? O Facebook, aqui no YouTube também, eles entendem que você está gostando do conteúdo e recomendam para mais pessoas. Então, se você puder, faça isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.